motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta. Ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Então vamos lá, pessoal, ó. Imagina aqui, ó, a casa dele. O destino dele está a 500 quilômetros. A 80 quilômetros do destino, ou seja, 500 menos 80 dá 420 quilômetros. Tem o posto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sair da casa dele, vai chegar no posto e vai abastecer. Na hora que ele abastecer aqui, ele tem que abastecer pensando o seguinte, olha, na hora que ele for abastecer aqui, ele vai andar 80 quilômetros até chegar no destino. Depois, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, 80 quilômetros até chegar no destino. Na hora que chegar no destino, ele vai andar aqui mais um bocadinho, né, porque lá dentro do destino dele falou que é para considerar mais 200 quilômetros, ou seja, 80 quilômetros mais 200 quilômetros. E no dia que ele estiver voltando, ele vai andar mais 80 quilômetros até chegar no posto, ou seja, mais 80 quilômetros. Então, na hora que ele for abastecer pela primeira vez, ele tem que pensar o seguinte, ó, eu vou andar 80 mais 80, 160 mais 200, ele tem que abastecer pensando em 360 quilômetros, tá bom? Que é 80 para chegar no destino. Estando lá no destino, ele pode ficar à vontade de andar 200 quilômetros e depois ele consegue chegar nesse posto de novo. Então, a primeira reabastecimento dele, ele tem que pensar assim, ó, eu tenho que andar 360 km. Beleza? Agora vamos aqui. A moto dele faz com 5 litros, ela faz 100 km. Uma estratégia, pessoal, é descobrir quantos quilômetros ela faz com 1 litro. Se 5 litros faz 100 km, quantos quilômetros que ela vai fazer com 1 litro? É só você pegar o 100 e dividir por 5. Olha, se eu fizer aqui, ó, 100 quilômetros dividindo por 5 litros, 100 dividido por 5 vai dar 20 quilômetros por litro, certo? 20 quilômetros por litro. Na hora que ele chegar aqui, ó, ele tem que abastecer 360. Dá uma olhadinha, pessoal. Se eu pego esse 360, ó, vou fazer a conta aqui, hein? Se eu pego esse 360 quilômetros e divido por 20 quilômetros por litro, ó. Divido, ó, vou dividir por 20 quilômetros por litro. Porque aí eu vou saber quantos litros ele vai gastar aqui nesses 360 quilômetros, ó. 360 dividido por 20 vai dar 18 litros. Só que aí você tem que tomar cuidado. Professor, a resposta certa é aqui 18? Não. E eu vou explicar por quê. Esse 360 quilômetros, ele precisa de 18 litros. Porém, agora eu tenho que ver quantos litros ainda tem no tanque dele, ó. Porque ele abasteceu 22 litros e chegou aqui. E aqui ele tem que abastecer pensando nessa distância. Com 22 litros, pessoal, quantos quilômetros ele andou? Dá uma olhada, ó. É só pegar o 22 e multiplicar por 20. Então, ó, 22 litros, eu vou multiplicar por 20, que é 20 quilômetros por litro. Ao fazer isso aqui, ó, 22 vezes 20
dá 440 quilômetros. Então, quando ele saiu da casa dele, ele tinha gasolina para andar 440 quilômetros. O que isso quer dizer? Que quando chegou no posto aqui, ó, o posto está a 420, não é? Ó, 440 menos o posto vai dar 20 quilômetros. Ele ainda tinha gasolina para andar 20 quilômetros. A gasolina dele não tinha acabado. Ele ainda tinha 20 quilômetros de gasolina. 20 quilômetros, ó. 20 quilômetros é o quê? Ele precisa de 1 litro, né? Porque é 20 quilômetros por litro. Então, ó, ele ainda tinha gasolina para 20 quilômetros, ou seja, ele ainda tinha 1 litro de gasolina. Se ele tinha 1 litro e ele precisa de 18, quanto que ele tem que abastecer? Ele vai ter que abastecer, resposta, o 18 que ele precisa, menos 1 litro que ele ainda tem. Ou seja, ele precisa de abastecer no mínimo 17 litros para ele poder vir aqui e depois chegar aqui novamente. A alternativa correta aqui, letra C.